consegue desconfiar Me razoavelmente. surpreendeu, o cara tava pensando assim, Flamengo, Eu também acho, tô com o Lino, Palmeiras. Atlético Paranaense. É? Tô com o Lino. Pela empolgação, é o vice-campeão da Libertadores, cara. E o resto também é um pouco da nossa ignorância também, né? A gente... daqui a pouco nós vamos trazer especialistas aqui em Libertadores. O espelho do programa está maravilhoso, elogiável. Fique, porque hoje você vai aprender muito sobre Libertadores. Eu vim aqui para isso, para aprender sobre Libertadores. Cara, a gente não tem como acompanhar o futebol sul-americano do jeito que esses especialistas com quem a gente vai conversar daqui a pouco acompanham. E eu preciso ter uma noção mais clara do que está acontecendo. O campo vai mostrar, a evolução das equipes brasileiras também vai mostrar. Agora você também, Rizek. Por quê? Rapa. Qual o problema? O Brasil contra Rapa. Ah, o problema é do termo ou do conceito? Não, do termo. O que é Rapa, Rizek? Eu não sei. Rapa é quando você vai jogar, assim, uma pelada, fazer O resto, todo mundo contra você. É isso aí, por exemplo, sou eu e a Renata contra a Rapa. Pode juntar o time que for aí, entendeu? Basicamente É o isso. Brasil contra todos os outros que estão tentando desbancar, mas é isso mesmo. Até pela questão financeira. O Brasil, A qualquer gente não time escreve aí, isso, a gente escreve todos contra o Brasil, né? Falei, assim, um linguajar mais coloquial. a questão é que o Brasil Quebrado. chega em qualquer time desse, a gente vai ver, como você disse, nossos especialistas em cada país durante o programa. Qualquer time aí do Brasil, se quiser chegar lá no final da Libertadores, pega o melhor jogador dele e traz. A nossa questão financeira, a gente está muito acima financeiramente, claro, na sequência, o nosso Claro, é time isso fica que melhor. explica. Agora, me surpreendi quando você foi dizendo assim, tem um time que vive um momento confiável. Eu fui pensando, Palmeiras, só perdeu um jogo, o Flamengo, que larga em vantagem, será que é o Galo, que passou pela pré-Libertadores, e você veio com o Atlético Paranaense, que é um clube que eu não esperava que você fosse citar, porque disputa um campeonato inegavelmente mais fraco que, por exemplo, os times do Rio e São Paulo, que é o Campeonato Paranaense, no qual ele, Atlético, entra tendo o próprio Atlético como grande favorito. O que a gente espera do Atlético no estadual é que ele vá reinar de forma absoluta nesse momento. Tamanha força que o Atlético atingiu. Mas de todos, ele é o único aqui que não perdeu ainda na temporada. Agora, joga um campeonato sem querer desmerecer, mas já desmerecendo, de um nível técnico inferior ao dos demais. A gente vai falar sobre o Atlético e o Inter, que são os times que iniciam hoje essa trajetória, e sobre todos os da Libertadores. Mas antes, vamos só fazer uma lembrança. Como esse domínio aqui, exemplificado na manchete Todos contra o Brasil, ele é cíclico. Porque de 14 a 18, por exemplo, o Brasil esteve em baixa. Isso é ontem, né? De 14 a 18, de 2014 a 2018, o Brasil teve apenas um finalista em 5 edições de Libertadores, o Grêmio. E aí o ciclo mudou. De 18 para cá, a maré é muito favorável ao futebol brasileiro na competição continental. Nas últimas 4 edições, o Brasil teve o seu representante campeão, o Flamengo em 19 e 22, o Palmeiras em 20 e 21. Pode ser visto também como um domínio de Palmeiras e Flamengo, né? As 3 últimas finais foram caseiras, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. 6 dos 8 últimos semifinalistas, as exceções são Barcelona, do Equador e o Vélez, foram brasileiros. Os 9 jogadores mais valiosos do torneio 2023 são brasileiros. Os 9 mais valiosos que disputam o torneio são brasileiros. E 7 dos 9 times mais valiosos do torneio são do Brasil. Na ordem, Flamengo, Palmeiras, Galo, River, Corinthians, Boca, Atlético Paranaense, Fluminense e Inter. Quando a gente fala de elencos e jogadores mais valiosos, a gente usa como fonte o site Transfermarkt. Não é uma fonte precisa, é um site que é bem subjetivo, ele calcula o valor de mercado dos jogadores e dos times mundo afora. A gente não tem uma fonte que seja exatamente confiável, 100%, né, para falar de valor de mercado. Mas como esse site é especialista, a gente recorre a ele para vocês terem uma ideia, uma noção de valores e de como a gente tem sobrado na turma. Porque se eles usam um critério para avaliar jogadores e times, o critério vale para todos e lá o Brasil reina absoluto. Então é um domínio muito forte de 18 para cá. Repito, cíclico, porque de 14 a 18 a gente esteve mal, e de 18 para cá a gente nada de braçada na competição. Nada de braçada na competição. Se você pegar, por exemplo, o River Plate teve muito bem, né, recentemente. Aí tinha o Nacho,
que era um dos principais jogadores, o Atlético Mineiro foi lá e tirou do River Plate. É o nível que o futebol brasileiro está. E ele voltou porque não foi tão bem aqui, basicamente dá para dizer que o Galo, que meio que já não queria mais, não fazia tanta questão, ele foi e voltou para o River Plate. Isso que é um grande bicho-papão. A Renata, tirando os times brasileiros, se for citar um time, acho que a maioria das pessoas vão citar o River Plate, não necessariamente para essa temporada, mas aí nos últimos anos. Então, essa que é a diferença, né? O futebol brasileiro está muito forte financeiramente. Você pegar aí Palmeiras, Flamengo, Atlético, enfim, e os outros também, né? Vão bem e a gente não está vendendo fácil nossos principais jogadores, não. Claro, os jovens acabam saindo para a Europa, mas aí você vê todos esses times aí estão a continuidade de elenco, mesmo indo bem. Então, é questão de uma força financeira, que, claro, uma coisa leva a outra, por isso que eu acho que está todo esse favoritismo nos últimos anos. Essa presença do Brasil no mercado sul-americano para grandes negociações, ela posiciona o Brasil acima dos outros, você tem toda a razão. O problema é que os nossos concorrentes não são exatamente os clubes argentinos ou os clubes colombianos. A gente concorre com o mercado mexicano, com o mercado de entrada na Europa, Portugal se coloca assim, a Ucrânia ainda há pouco era assim, a Rússia era assim ainda há pouco, mas outros mercados de entrada na Europa também concorrem com a gente por esses jogadores que se destacam no mercado sul-americano. Fora isso, e aí acho que é o grande mérito hoje do futebol brasileiro, existe uma coisa no futebol brasileiro que está nos diferenciando, que é o caminho de carreira. Ainda há pouco era uma furada de carreira você sair jovem da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e vir jogar no Brasil. Agora, tomara que a gente não enterre esses jovens jogadores que as SAF estão começando a contratar, que os clubes brasileiros estão tendo atenção de pegar na faixa dos 18, 20 anos de idade. Que esses caras sejam desenvolvidos aqui no Brasil também, para que eles tenham depois ou porta de saída ou para que eles possam brilhar aqui com a gente. Mas o Brasil finalmente virou uma boa escolha de carreira, que não é só grana. Às vezes, para treinador, era isso também, era uma furada você vir para o Brasil. Vou para lá para ficar 2 meses, daqui a pouco os caras me demitem e eu ganho um selo de demitido no futebol brasileiro. Tomara que a gente saiba trabalhar com esse universo de jogadores jovens também. Aliás, os jogadores que vêm para cá são responsáveis por esse domínio brasileiro. Então, quando eu disse que os 9 jogadores mais valiosos da competição são brasileiros, na verdade, o que eu queria dizer é que eles atuam no Brasil. Entre eles está, por exemplo, o Arrascaeta. Então, são jogadores que atuam em clubes brasileiros. Mostro aqui para vocês os jogos da semana na Libertadores e na Sul-Americana. A gente tem hoje Independente Medellín Internacional, Alianza Lima e Atlético Paranaense. Amanhã, os jogos envolvendo brasileiros. Amanhã, Alcas e Flamengo, Sporting Cristal e Fluminense, Bolívar e Palmeiras. Na quinta-feira, o Liverpool do Uruguai recebe o Corinthians e o Galo recebe o Libertad. São os jogos da Conmebol Libertadores. Só o Atlético joga em casa dos brasileiros nessa primeira rodada. Verdade. Todo mundo joga fora. Verdade. Só o time que vem do pote 4, que é o Galo, será mandante na rodada de estreia. E vamos dividir com vocês essas avaliações e debater aqui com a mesa se os amigos concordam com o resultado final. Então, por exemplo, no grupo do Flamengo, o Flamengo entra com 50 pontos, ou seja, ele é favorito ao título, junto com outros times que são considerados favoritos. O Racing é um time que pode surpreender e o Alcas e o Ñublense estão a passeio. Alguém diverge da análise que o GE fez do Grupo A? Não, acho que Flamengo e Racing... Não. É que esse a passeio, né, sempre depende do que cada um está pensando. Pensando em título, pode ser, mas de repente ali o Alcas pode brigar por essa vaga. Claro que o Flamengo nem se discute, super favorito, o Racing depois, mas de repente o Alcas pode brigar para surpreender e tentar. Não estou dizendo que vai ser favorito, mas para ele já vai ser muita coisa, né? Obviamente, passar de fase para o Alcas vai ser o título para muito time. É que acho que o vai encher o Alcas saco. Sofre aquilo que todo clube pequeno sofre quando atinge o sucesso, que é perder o time campeão. Né? Então, ele vem para essa temporada enfraquecido em relação à temporada na qual ele brilhou. Mas o Alcas é assunto mais para frente, até porque a nossa equipe conversou com o treinador do Alcas, o adversário do Flamengo de amanhã. Mais para frente a gente traz tudo isso para vocês. Sibila e Léo Lepre, alguma divergência com relação à classificação do GE no Grupo A, na opinião de vocês? Então bora, né? Vamos... Nenhuma. Não. O Racing que está tentando segurar o Matias Rojas, que pode ser o diferencial para esse Racing, porque se o Racing chega a perder o Matias Rojas, aí cai muito de qualidade ali o meio de campo do Racing.
A gente vai trazer informação agora, o Léo Lepre e o Sibila seguem com a gente e a gente vai começar a movimentar a nossa reportagem espalhada pelo continente. O Eric Faria está em Quito, no Equador, e traz as informações aqui para o Seleção Sport TV. Fala, Eric, bem-vindo, meu velho. Fala, André, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Seleção. Bom, como você disse, a gente está em Quito, o Flamengo também chegou ontem à noite aqui, uma chegada muito tranquila, né? A gente tem 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília, então, por enquanto, o tempo está super agradável e daqui a pouco o Flamengo vai fazer o seu único treino aqui na capital equatoriana, às 4 da tarde no horário local, 6 da noite no horário de Brasília. Esse treinamento vai acontecer no estádio Atahualpa, que não é o local da partida. O jogo contra o Alcas vai acontecer no estádio do Alcas, estádio menorzinho, capacidade para 20 mil torcedores, apelidado de Caldeirão do Sul, porque o Alcas fica na parte sul aqui de Quito. Bom, o Flamengo tem um desfalque já confirmado, o volante Thiago Maia, titular do Flamengo nos últimos jogos, com uma virose, ficou no Rio de Janeiro. Além disso, a gente não sabe o que está pensando o Vitor Pereira para esse jogo, porque eu me lembro que logo depois do Fla-Flu, na entrevista coletiva, ele disse que para o time manter uma pegada forte, jogar com alta intensidade numa sequência assim, é muito difícil repetir a escalação. Então, pode ser que ele mexa em algumas peças. Será que o Felipe Luiz será titular pela primeira vez agora nessa retomada dele? Será que ele mexe no comando do ataque, por exemplo? Descansa o Pedro um pouco e põe o Gabigol para jogar como o Gabigol quer agora, de 9, digamos assim, né? Ele usa 10, mas de 9, de centroavante, mais próximo da área ali. Ou será que ele põe os dois novamente? Enfim, então são perguntas que provavelmente a gente não vai ter as respostas nesse treinamento, porque a gente só tem acesso aos primeiros 15 minutos e nesses primeiros minutos de treinamento a gente vê mais o aquecimento e tal, então não tem como saber a questão da formação. Pode ser que mais tarde a gente consiga apurar aqui uma ou outra informação e aí sim ter um quadro mais claro da equipe do Flamengo para esse jogo contra o Alcas. Falar um pouquinho do Alcas, é um time que vai estrear na Libertadores, foi campeão equatoriano na última temporada. O campeonato equatoriano já começou, tem uma vitória, 2 empates e uma derrota, está em 12º lugar, deu uma mexida no time, alguns jogadores saíram, outros chegaram. É um elenco assim super farto, tem quase 50 jogadores o Alcas. O técnico é o venezuelano César Farias, muito conhecido aqui no futebol sul-americano, dirigiu a Bolívia, dirigiu a Venezuela em 2008, ele como técnico derrotou o Brasil, né? Venezuela e Brasil, pela primeira vez a Venezuela ganhou um jogo do Brasil, foi com o César Farias no comando da Venezuela. Enfim, conhece bem o futebol brasileiro, diz que o Alcas não está nessa Libertadores a passeio, ainda que seja estreante. Eu já soube que o gramado não é bom, não é muito bom, não está num bom nível. A Conmebol é tão exigente nos estádios brasileiros, mas ao longo da América do Sul, assim, eles não são tão exigentes assim. Bom, a gente vai ver amanhã só, porque até hoje o estádio está fechado, por exemplo. A gente nem consegue fazer uma visita lá para ver o estado do gramado. Então é isso, Rizek. Essas são as informações preliminares de Flamengo e Alcas. O jogo aqui vai acontecer às 5 da tarde, no horário local, 7 da noite no horário de Brasília. Também ajuda o Flamengo porque não está tão frio ainda, né, no início da tarde, e o Flamengo vai imediatamente voltar para o Brasil após a partida. Então ainda ganha mais horinhas aí para poder se recuperar para o Fla-Flu também, diferentemente do Fluminense, que joga mais tarde em Lima, né? Então o processo de recuperação vai ter umas horinhas a mais, visando a decisão do Campeonato Carioca, Rizek. Obrigado.